Bem, boa tarde a todos e a todas. O debate a seguir tem como tema Cinema, Território e Soberania Digital. Convidamos para a mesa a mediadora do debate, Clarice Alvarenga, ela que é curadora temática da educação de Minas Gerais. Convidamos também os convidados, Leonardo Câmara, pesquisador e formador audiovisual do Ceará. Lara Beck, educadora, diretora e montadora da Bahia. Vamos aplaudir a mesa. Bem, a 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio Itaú, CEMIG, Governo de Minas, Parceria Cultural e Educacional, Universidade Federal de Ouro Preto, Sistema Fé Comércio, MG, Sesc, Senac, Instituto Universo Cultural, Prefeitura de Belo Horizonte como apoio, Realização Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Convidamos vocês a seguirem nossas redes, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop 2023. Ouviremos a seguir a mediadora para a condução dos trabalhos. Com a palavra, Clarice Alvarenga. A todas, todos, todes. Bom, gente, queria começar agradecendo muito a presença de todos vocês e agradecendo também a Lara e ao Léo, que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje, num dia super especial, que hoje é dia de São João, né? Então, para Lara e Léo estarem aqui hoje, eles estão deixando de comemorar São João no Ceará e na Bahia, algo extremamente valioso, né? Então, acho que vai ser por uma boa causa. A gente tem a proposta de discutir nessa mesa a questão do território, né? E como que o território ele entra nessas práticas de criação audiovisual em espaços bem específicos, né? No maciço do Baturité, no caso do Léo, no extremo sul da Bahia, no caso da Lara. Então, eu queria só, talvez, pensar um pouco assim com vocês o que seria uma educação territorializada. Que a gente tem escutado a palavra território em várias ocasiões aqui nas mesas, e sempre que essa palavra ela entra num sentido de, talvez, assim, contrapor uma perspectiva muito universal, né, da educação digital, uma perspectiva única e hegemônica do cinema, né? Então, essa atenção aos territórios, que envolve a atenção às pessoas, aos diversos seres que compõem esses territórios, né, aos tempos, enfim, há uma série de coisas, seres. E, enfim, eu acho que vai ser legal a gente observar na prática como que isso funciona, né, nesses dois trabalhos que vão ser apresentados aqui. Mas eu queria lembrar que essa expressão educação territorializada ela é pensada por alguns autores. Entre eles, a gente tem a formulação da Célia Chacriabá, que eu acho que é uma formulação bem interessante, porque ela vai elencar, né, o genipapo, o barro e o giz como 3 elementos sensíveis, né, presentes no território Chacriabá, que possibilitam a existência ali naquele espaço de uma educação territorializada, indígena territorializada. E quando então, ela elenca esses 3 elementos, ela vai trazer o barro, que é algo extremamente presente no território Chacriabá, no norte de Minas, no sertão, e ela vai trazer esse elemento dando a ele um sentido
que é um sentido de uma experiência sensível da relação com o barro, né? Então, ela vai dizer que as crianças brincam com barro, e isso é fundamental na educação das crianças Chacriabá. Brincar com barro, fazer as bonecas, né? Fazer os bichos de barro, fazer os utensílios de barro, isso é fundamental. Também é fundamental ter o corpo pintado com genipapo, que é uma frutinha, né, que se faz que se extrai, né, um corante preto e que se usa para pintar o corpo. E aí é nesses momentos em que você tem o seu corpo pintado que você escuta, né, os maiores ensinamentos que se tem para aprender na cultura Chacriabá. Então, ela também vai dizer que essa experiência sensível, né, de ter o corpo pintado com esse pigmento que vem de uma planta é essencial na educação Chacriabá, na educação territorializada. E ela vai incluir também um terceiro item, que é o giz, né, que é um elemento vindo totalmente de fora, né? Não é uma planta, não é né, não vem do chão, não vem da terra do território, mas é levado para o território pelos invasores, né, pelos colonizadores. E aí ela trabalha também com esse elemento, dizendo que esse elemento ele deve ser usado e deve ser transformado, né? Então, ela vai mostrar como, na escola indígena, se usa o giz de uma maneira diferente da maneira como os não indígenas programaram de usar o giz na escola. Então, acho legal essa formulação, porque ela nos permite pensar, né, talvez no cinema, né, no audiovisual, como esse giz que vem de fora, né, e que tem que ser transformado, né, tem que lidar com barro, tem que lidar com genipapo, e que as pessoas vão colocar a mão, né, nisso e vão modificar, vão dar um outro tratamento para isso, né? E eu vou passar a palavra para o Léo e para a Lara, mas que fazer esse convite, né, da gente pensar um cinema territorializado, uma educação territorializada, conseguindo entender esses vários elementos que são do território e que são elementos sensíveis, né, e que participam dessa experiência de criação audiovisual coletiva. Acho que isso também tem a ver quando, por exemplo, Daniel Canguçu ele vai dizer que na floresta amazônica existe nos vários lugares, né, nos vários territórios da floresta amazônica existe uma ciência mateira, né, e que essa ciência mateira é um modo de pensar que tem a ver com a floresta. E que quem o Daniel vai dizer que domina essa ciência são exatamente os mateiros, né? Aqueles que observam o movimento dos indígenas que vivem, em alguns casos, né, de forma isolada ali no território, e não só o movimento dos indígenas, mas as árvores que foram plantadas, os favos de mel que estão aqui ou ali, né? E é uma observação, uma escuta e uma percepção desse território que permite um pensamento ali, né, dentro da floresta. Então, ele vai mostrar como esse pensamento ele é um pensamento complexo e como que ele envolve as categorias sensíveis, né, da experiência. Então, eu fico pensando se a gente também não poderia pensar, assim como ele formula a ideia de uma ciência mateira, se a gente também não poderia pensar num cinema mateiro, numa educação mateira, né? E uma das características dessa ciência mateira que ele vai trabalhar é exatamente a impossibilidade de você pensar a mesma coisa num outro lugar, né? Então, a forma como
as plantas, os seres, né, todos estão dispostos num certo território, ela é diferente da maneira como isso acontece num outro. E isso faz com que o cinema tenha que ser outra, a educação tenha que ser outra e a ciência também tenha que ser outra, né, nesse outro espaço. Então, eu estou trazendo essas duas formulações, né, da educação territorializada da Célia e dessa ciência mateira do Daniel Canguçu, muito porque eu acho que elas são formulações que contemplam uma série de questões que a gente vem discutindo nos últimos dias e que envolve uma diversidade grande de seres, né, em espaços específicos, na relação com o cinema e com a educação. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para o Léo e depois para a Lara, pode ser? Uhum. E aí a gente continua conversando. Obrigada, gente. Controlo. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu queria começar agradecendo a Clarice e a Adriana pelo convite para participar desse encontro tão instigante. É a primeira vez que eu estou em Ouro Preto e também participando da Cineop, então tem sido uma experiência de muito aprendizado, de muita troca, e eu estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu acompanho, que eu admiro há tanto tempo assim. E queria também dizer da alegria de compartilhar essa mesa com a Lara, porque o Cinema e Sal foi um projeto muito inspirador para a gente pensar o cinema no Brejo. A gente já tinha se encontrado antes virtualmente, agora estamos nos encontrando presencialmente, então é uma alegria estar aqui com você também. Bom, eu estou um pouquinho nervoso aqui, esse microfone eu só vejo no Congresso, acho, então vou aqui tentar compartilhar um pouco com vocês sobre as experiências pedagógicas e de criação audiovisual desenvolvidas no projeto Cinema no Brejo. Esse projeto foi um projeto de formação audiovisual que aconteceu, a primeira edição, né, aconteceu em 2019 e até o começo de 2020, numa região chamada Maciço de Baturité, no Ceará, que é uma região serrana, um resquício de Mata Atlântica que existe lá no Ceará. Eu trouxe... Esse projeto também mobilizou a minha pesquisa de mestrado, que eu finalizei agora no final de 2022 e que está sendo lançada agora em formato de livro, está ali no estande para quem quiser enfim, conhecer mais sobre esse projeto, essa experiência. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês sobre o projeto, mas também tentando focar em um dos gestos, né, que eu pesquiso ao longo do mestrado, que foram experimentados pelos jovens que participaram desse projeto com o cinema em seus espaços, territórios e imaginários, né? Então, antes de entrar nesse gesto, né, que é o gesto do manejo, que eu vou falar um pouco, eu queria né, contextualizar um pouco o projeto, e aí pode passar. Na verdade, o Cinema no Brejo surge de um cineclube que a gente realizava em uma pequena localidade rural chamada Uirapuru, mas também era apelidada como Brejo. Então, é daí que vem o nome também do projeto. E aí a gente realizava essas sessões abertas, né, na frente da igreja, na praça, e a gente foi percebendo um certo interesse de jovens e crianças pelos equipamentos audiovisuais, assim, pelo manuseio, né, tirar foto, em fazer vídeos. E, a partir disso, a gente começou a fazer algumas oficinas
audiovisuais nas escolas da região, dessa comunidade, o Irapuru, mas também de outras localidades rurais do entorno. Inicialmente, a gente, quando pensou o projeto, a ideia era que ele fosse realizado só nessa localidade, mas como a gente foi recebendo inscrições de outras escolas, de outras localidades vizinhas, acabou que o projeto foi tomando uma forma itinerante. Então, as oficinas aconteciam em diferentes lugares, associações, dessa região do maciço de Baturité, em 2 municípios, em Baturité e em Mulungu. Pode passar. E aí a gente dividiu as oficinas em ciclos. A ideia, dessa formação com os jovens, dessa relação com o cinema, era que os jovens pudessem se apropriar, dos equipamentos, enfim, do cinema, da prática audiovisual, como uma forma de entrar em contato com as memórias coletivas, com os imaginários, com os próprios territórios. Então, a gente dividiu os ciclos em 3 eixos. O primeiro seria o brincar, que é essa relação de descoberta mesmo com os aparatos, com a câmera, com gravadores. Depois seria o ciclo terra e, por fim, o ciclo trabalho. Mas acabou que esses ciclos foram se misturando, se desmanchando, perdendo um pouco ali a sua... enfim, eles não aconteceram de forma isolada, eles foram meio que se atravessando e entrando uns nos outros. E, nas primeiras oficinas, a gente achou que seria importante trazer uma certa referência de uma gramática audiovisual para que os jovens pudessem fazer seus filmes, fazer os exercícios, já a partir de uma certa base que a gente achava que seria importante, dessa gramática dos planos, dos movimentos de câmera, mas, aos poucos, também a gente viu que essa primeira base não foi o que mais interessou os jovens, os alunos. Pode passar. O cinema ele foi sendo manejado, e sendo apropriado como uma forma de descoberta desses espaços e também de relação com alguns lugares do território. Então, quando a gente passava os exercícios e, às vezes, pedia para eles ali tentar reproduzir alguma forma, essas formas se perdiam e o que vinha era alguma aventura, algum tipo de, enfim, de experiência sensível com esses espaços e territórios. Então, pode passar, esses foram alguns dos primeiros exercícios assim que chegavam, que era sempre um modo de um pontapé para uma aventura, para uma experiência. Então, o cinema ele possibilitava um banho de cachoeira, um banho de açude, uma meditação na frente das montanhas. Era sempre uma possibilidade de viver algo, de viver uma experiência nesses lugares. E aí, pode passar. E aí, no começo também das oficinas, a gente fez esse mapa, construiu esse mapa que seria um disparador para essas experiências com as imagens. E esse mapa, a gente queria que ele não tivesse ali uma dimensão só geográfica, mas também trouxesse, enfim, uma série de histórias, de outras camadas imaginárias, simbólicas, que habitavam esses territórios. E, a partir disso, a gente foi mudando um pouco os nossos caminhos metodológicos, aquilo que a gente tinha desenhado inicialmente foi perdendo um pouco a sua validade, digamos, diante dos desejos que os alunos traziam com esses lugares que eles queriam conhecer, com as histórias que eles queriam contar, e o território acabou se tornando muito maior do que a gente ali presumia inicialmente. Pode passar.
E aí, na minha pesquisa, eu parto dos filmes como... eu parto dos filmes, dos 4 filmes que foram realizados depois, né, como trabalhos finais do Cinema no Brejo, para pensar essas formas dos processos, né? Então, os filmes eu entendia como marcas, né, desses processos e como indissociáveis mesmo desses processos de feitura, desses processos pedagógicos e de criação com as imagens, né? E pensava que as formas dos processos que se constituem a partir de uma confluência e de uma afetação entre vetores de controle, então algo que era ali elaborado, ficcionalizado, né, fabulado pelos jovens, mas também tinha uma certa abertura para uma indeterminação, né, para algo que acontecia na própria experiência, uma permeabilidade que tinha em relação àquilo que o espaço, que a agência do espaço produzia nessa experiência de realização, né? Então, eu vou descobrindo, né, ao longo dessa formação e da minha pesquisa, uma série de formas que esses processos pedagógicos e de criação audiovisual foram tomando ao longo das oficinas, ao longo dos encontros, né? Se não seria essa forma, digamos, antecipada, né, essa forma de uma formação, digamos, mais tradicional do cinema, que passa ali né, de forma sequencial por um certo modo de fazer, de produzir, que formas eram essas que a gente foi descobrindo junto com os jovens, essas formas pedagógicas e de criação, e que marcaram os filmes, os trabalhos finais, né? E aí, uma das formas... Pode passar. Uma das formas que que eu percebo, né, e que surge assim em um dos filmes que foram realizados, esse filme chamado Modos de Vida, é a forma do manejo. Eu vou passar aqui só um instantinho. Esse filme Modos de Vida, diferente dos outros, ele foi produzido pelos jovens em seus próprios cotidianos com celulares. Então, a gente não se reuniu para um momento de gravação, mas eles... Eita. Oi? Mas eles foram produzidos nos cotidianos como forma de mostrar um pouco dos seus territórios e dos seus modos de vida, né, das suas rotinas, para os colegas que participavam também do projeto. Então, esse filme ele tem, né, uma série de pontos de vista diferentes, e um deles é que eu percebo que essa forma do manejo surge. E aí, pode passar. Acho que desconfigurou um pouco, mas é importante dizer assim, de onde que eu estou pensando essa ideia do manejo, né? A noção do manejo que eu tento trabalhar vem desse campo né, das ciências e das práticas agroecológicas, né? Então, o manejo ele é um modo, é uma técnica, na verdade, muito utilizada em plantações agroflorestais, em agroflorestas, como um modo de potencializar os processos nutritivos entre diferentes espécies, né, que coabitam ali uma mesma plantação. A agrofloresta é justamente essa possibilidade né, de combinar diferentes espécies agrícolas, mas também nativas, arbóreas, de modo que elas interajam entre si e que elas compartilhem, né, desses nutrientes e ajudem o crescimento e o desenvolvimento né, das plantas,
da plantação que está ali. E aí a Ana Primavera, que é uma grande pesquisadora e, enfim, uma das figuras mais importantes da agroecologia, vai dizer que o manejo nos dá possibilidades para otimizar todas as nossas atividades que lidam com a natureza. E isso não ocorre pela subjugação e dominação da natureza, mas somente pela amigável observação de suas leis. Os processos de intervenção na natureza não devem ser regidos pelo orgulho de dominação e domesticação de algo selvagem, mas pela satisfação do manejo adequado e construtivo. Então, eu tento pensar fazer essa aproximação dessa ideia de manejo com a prática audiovisual, né? E tento pensar o manejo do cinema que pode se dar na confluência com os espaços e suas agências, de maneira que suas formas derivem da própria experiência. Então, o cinema não chega com uma forma a priori, com um olhar anterior sobre o território, mas ele é praticado e experienciado na própria relação que vai se construindo com esses espaços, com os elementos e com aquilo que surge durante a experiência, né? E aí, ao manejarem a câmera, os jovens se despojam, né, das formas totalizantes do cinema e são capazes de dotar a câmera e essa máquina de outras sensibilidades e habilidades que talvez o cinema ali ainda não tivesse, né? Pode passar. E aí, eu tento pensar essa ideia do manejo a partir do olhar de um dos personagens desse filme, que é o Denilson. Denilson é um agricultor e florista, né, que participou do projeto Cinema no Brejo, e ele vai mostrar nesse filme o seu cotidiano, a sua relação com o próprio trabalho, com a roça, com o seu lugar. Só que o olhar que Denilson tem, ele passa muito mais por uma relação tátil com esse território, com aquilo que aparece, que surge, né? E aí, através dessa experiência com a câmera de Denilson, que a gente tenta circunscrever melhor essa prática do manejo, atentando para as relações instauradas com os espaços, né? Em diferentes momentos do filme, Denilson toca ou aproxima a câmera de plantas, cipós, frutos, objetos e instrumentos de trabalho. A partir tanto do movimento da câmera, que entra em contato com a materialidade das coisas, como a de sua própria mão aparece recorrentemente tateando texturas e superfícies ou acionando fazeres e saberes, como amolar uma foice, tecer um cesto de cipós ou arar um terreno. Somos convocados a uma relação mediada não só pelo olhar, mas também pela ativação de outros sentidos corporais, como a escuta ou o tato, permitindo outro modo de relação com a experiência que se inscreve nas imagens da qual elas participam. E aí, a partir desse filme, eu tento pensar em 3 modulações do manejo que acontecem e que Denilson experimenta com a câmera, né? E aí eu vou te pedir para mostrar o primeiro trecho. Eu acho que eu vou exibir o trecho, mas eu vou falando também, porque eu acho que o tempo já está mais apertado. A primeira modulação... Aí, se puder botar... baixinho, tá? A primeira modulação é o manejo das imagens, né? A câmera, nesse gesto, ela é manejada com o intuito de proporcionar uma experiência imersiva no ambiente, de modo que o olhar possa se mover quase que livremente em todas as direções. Então, há aí um certo desregramento, né, das formas de olhar que possibilitam uma relação de imanência e de afetação com o espaço. Então, é como se o Denilson quisesse nos presentificar nessa experiência dele, né, quase que nos convocando para estar nesse espaço junto com ele. E aí não se trata de produzir imagens isoladas para cada achado do caminho, mas de enxergá-las como parte de um percurso, de uma andança. Pode passar um pouquinho mais para frente, desse mesmo trecho.
Aí eu penso que manejar as imagens nessa primeira modulação é convidá-las para uma andança. Então, para uma andança. Então, ao invés de ele ir recortando esse percurso que ele faz ao longo dos dias, em diferentes planos, ele vai filmando o próprio percurso e narrando também, endereçando um pouco nessas questões as pessoas que estão assistindo. As borrachas dos seus Zé Pretinho, nesse camarão gigante, lindo. Olha, cara. Um pezinho de limão aqui, ó. Ele tá bem. Carregadinho também. Aqui um dia tá bom pra fazer suco. Como o terreno tá muito liso, minhas botas não estão com essa qualidade toda, eu vou fazer um corte no meio do terreno, no meio da roçagem. Eu vou tirar só uma parte de cima, né? Quando eu chegar fora eu volto aqui, mostro pra vocês, tá? Pra vocês irem vendo aí o sofrimento do homem do campo. A agricultura tem seu preço. Ali, uma cachoeira, uma cachoeirinha. Na verdade é um córrego, o rio, mas é muito massa. A segunda modulação que eu penso é o manejo nas imagens. Aí pode passar para o segundo trecho. Esse modo de filmar, ele é mobilizado quando somos apresentados a algum saber fazer praticado com as mãos. Nessas ocasiões, a câmera desacelera, procura um repouso para demorar-se diante do gesto do manejo em ação. Nesses momentos, a imagem também se assenta para escutar uma conversa e aprender com algo que aquele que é filmado fala. O tempo do manejo na imagem é outro. O manejo sensível e cuidadoso da câmera, por Denilson, possibilita que o manejo dos cipós pelo artesão seja acolhido pela imagem. Então, esse outro modo de manejo, né, que aparece é quando há uma certa dimensão comunitária presente na própria imagem, né, em que ele vai mostrar essas formas de trabalho que existem no território, e a câmera, e ele se assenta para acolher esses modos de trabalho manuais que existem, né? E também se filma compartilhando um pouco desses saberes da sua própria prática. Depois, os camaradas amola, aí vai amolar ela por igual, deixar ela bem aprumadinha. Não é fácil de falar para vocês, ela fica praticamente toda de uma espessura, que a pessoa chama depois vazada. Ela fica bem afiada, bem cortante. Essa aqui é uma foice boa que meu pai mandou fazer e me deu de presente. Meu pai, agricultor, vocês ainda vão conhecer. Sem precisar de balanço. Desde quando meu pai, que o senhor cuida de horta? 12 anos, meu filho. Com 18 anos eu não ia brincando, não. Hoje eu rapaz. E desde quanto tempo você ensina seu filho a fazer? Você era para saber fazer tudo, né?
E o seu filho não sabe, não? Eu gosto da terra. A terceira modulação que eu percebo nas imagens e nessa relação de Denilson com a câmera é o manejo com as imagens. E aí pode passar para o terceiro trecho. Nessa modulação, Denilson parece atribuir às imagens o poder de também manejar texturas, superfícies, plantas e formas do espaço. É como se ele transmitisse a elas não só o sentido do tato, mas também certas habilidades de sua prática manual, reconfigurando suas funções a partir das técnicas e saberes próprios do seu fazer cotidiano. Então, ali, no comecinho, ele tem um gesto de filmagem que é partir de uma aproximação radical das plantas e fazer um gesto de distanciamento, quase como se ele estivesse colhendo essas plantas com a própria imagem. Então, eu penso que algumas formas de manejar dele é como se ele tivesse ensinando mesmo o seu saber, a sua forma de trabalho, aquilo que ele conhece, as próprias imagens, né? E aí, para finalizar, só para dizer que, por meio das diferentes formas de manejo experimentadas com as imagens, o audiovisual é capaz de entrar em contato com o território mobilizado por outros sentidos e percepções. Manejar o cinema é revolver suas operações, é tomá-lo como uma ferramenta de conexão e encontro, é colocá-lo em fricção com a própria experiência da qual participa. Esse aguçamento consiste em um duplo processo de aprendizagem. De um lado, o cinema aprende com os processos e com as experiências das quais participa. Ao desaprender certas maneiras convencionais de olhar e deixar-se afetar por outros sentidos e percepções, mais táteis, vinculados à corporalidade e ao contato com o espaço, ele se fertiliza por modos de fazer e de tramar com as imagens que escapam aos repertórios tradicionais. Trata-se de agenciamentos que colocam o cinema em contato com outras temporalidades e formas de se relacionar com o território. De outro lado, a presença do cinema também possibilita um aprendizado àquele que o maneja. Quando articulado como dispositivo de conexão, o artifício do cinema é capaz de acionar novos sentidos e formas de se envolver com o mundo, projetando certa distância do tempo ordinário da vida, possibilitando a imaginação e a criação com os próprios territórios. Muito obrigado. Bom, vou passar a palavra para a Lara de uma vez e aí depois a gente comenta a fala do Léo, tá bom? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, é uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite, Clarice, Maíra, que fez esse link aqui também, um lugar que pude encontrar pessoas que conhecia só online, aqui pude encontrar e reencontrar também amizades, né? Muito bom te escutar, Léo. Estou pensando sobre esses manejos, né? E pensando sobre sua fala, Clarice, no início, que você vai falando do território, né? Da territorialização. Desses ensinos, dos saberes, dos aprendizados, dessa comunhão, desse encontro. E aí eu lembrei, né, do nome de um dos projetos que eu trabalho, que chama Cinemissal. E muita gente ficava me perguntando, mas por que se chama Cinemissal, né? Por quê? Porque eu já ouvi, a gente chegava na sala de aula, Cinemissal por quê? Ah, porque você
joga sal em cima da televisão. Tipo, coisas do tipo. Durante meses de processo, a gente era conhecido como a coisa do sal. Está tendo aquela coisa do sal aqui ainda? Está tendo. Então, é pensar justamente em um cinema salgado, um cinema perto do mar. E quando o Léo fala do manejo da terra, e diz que legal, né? Esses territórios que se encontram, né? Que estão unidos por suas águas também, seja doce, seja salgada. Então, hoje, na minha fala, eu vou compartilhar com vocês 2 experiências. Uma é o Cinemissal, e a outra... desculpa, gente. A outra é o Projeto Eclipse. O Cinemissal é um projeto de cinema comunitário, de educação em cinema, nas Ilhas da Bahia, que existe desde 2015. E o Projeto Eclipse é um projeto que tem um braço de arte e saúde, que eu vou falar no segundo momento. Ou seja, é pensar a arte como prática de saúde. Mas vamos falar primeiro, a gente vai passar do litoral para a zona rural, né? Mas vamos pensar primeiro nessas práticas do Cinemissal. Vou fazer um breve contexto dos territórios, né? O Cinemissal ele ocorre nas Ilhas da Bahia. A gente começou no arquipélago de Cairu, que é o local onde ficam lugares muito turísticos, né, como o Morro de São Paulo, como Boipeba, muita gente conhece. E a gente trabalhou em várias comunidades, até Boipeba, uma comunidade quilombola de Monte Alegre, a comunidade de Garapuá, que é uma comunidade que trabalhamos há alguns anos, que fica na mesma ilha de Tinharé, que comparte, por exemplo, com Morro de São Paulo, que é um grande balneário turístico, né? E quando a gente pensa nesse território, nas ilhas... posso puxar? Nossa, obrigada. Estava tão inclinada. Quando a gente pensa nas ilhas, da mesma forma que nas ilhas existe uma comida, que existe uma forma de pescar, existem formas de pescar, é possível que exista também formas de fazer cinema. Então, é filmar como quem pesca, é filmar como quem planta, é uma forma de fazer, né, que está completamente imbricada na vida, né? Quando a gente pensa nesse cinema comunitário que pode ser produzido nas ilhas, é pensar que o cinema é uma forma de viver, né? Que o cinema ele não só filma a vida, mas ele produz vida enquanto ele se faz. E quando a gente pensa justamente nesses processos de educação, nesses processos de cinema coletivo, criação coletiva, cinema e educação, é bonito ver que esse cinema não só identifica as pessoas, os lugares, os desejos, né, que, no nosso caso, no Cinemissal, são com um grupo de jovens, que essas juventudes desejam filmar e guardar na memória, como possibilita que situações sejam geradas, situações que não seriam vividas sem a presença da câmera. A câmera nos leva a viver também, né? Produz momento, produz encontro, produz amizade, né? Produz subjetividades. E aí, no Cinemissal, eu vou passar alguns trechos de uns filmes e depois vamos conversar um pouco sobre as nossas práticas. Como é que a gente chegou a esses lugares, né? Quais são as perguntas? Quais são os conflitos, né, que existem nesse fazer? Como é que se constrói esse cinema salgado como é que é isso, né? Então, eu vou pedir primeiro para passar 2 trechos. A gente tem 16 curtas, né, hoje em dia, que a maioria são documentários, entendendo o documentário de uma maneira expandida. São produzidos durante oficinas que duram tempos variados, às vezes duram 3 meses, às vezes duram 1 mês, com um grupo de jovens. A maioria são adolescentes hoje em dia, né? Uma faixa etária entre 14 e 21 anos, jovens adultos também. E eu vou pedir para passar primeiro o Território Ocupado, tá certo? Que é um filme de 2016, que é um filme muito importante na história do projeto, um trechinho. E depois vai passar um trecho de um videoclipe que foi produzido recentemente, no final do ano passado. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Podia apagar a luz, né? Pode apagar a luz? Obrigada. Uma conversa tá só entre a gente. Eu acho bom a gente se juntar com os jovens para ter uma reunião com a comunidade. E a gente já abrindo os olhos das pessoas para ver o que está acontecendo, mostrar o folheto, por exemplo. Aqui, vocês sabiam disso? O que é que vocês me dizem sobre isso? Bora? Bora? Eu opinião dele. Bora. Bora.
Boa tarde. Eu vim falar aqui o que vocês acham. Aqui nesse é uma cidadezinha que Garapuá é uma praia deserta. Quem que falou isso? Aqui é o que dizem no anúncio. Garapuá é uma praia deserta? Assim, existe o povo aqui, né? Pra eles lá, não existe ninguém aqui. Eles só querem vir, tomar e acabou. Não é assim. Existem pessoas aqui, não são pássaros nem nada. Não pode dizer que não tem nada, né? Eu tô aqui, ó. Tô em cima do meu umbigo. Nasci dessa casinha e, graças a Deus, voltei pro terrenozinho da casa. E hoje moro em cima do meu umbigo. Meu umbigo tá enterrado aqui. De quem é Garapuá? De quem é? De quem é Garapuá? Imagine como vem esse país, esse planeta agora quebrado, selecionando pessoas. Selecionando pessoas. Garapuá, eu acho que é da maioria. Que a gente, aí é onde entra que a gente precisa fazer a nossa história para a gente colocar Garapuá como nosso. Em relação ao território, o que você acha sobre o nosso filme? Eu acho interessante, né? Porque tá acontecendo isso aí, os empreendimentos, e quase ninguém sabia. E com esse filme, a maioria, não digo todos, né? Porque alguns não vai vir assistir, mas a maioria vai saber o que tá acontecendo em Garapuá. Primeiramente, aqui a gente tem comunidade, família, entendeu? Que vive aqui há muitos anos. Então, antes de fazer qualquer propaganda e qualquer oferta, a gente tem que saber, porque a gente mora aqui. Então, a mudança vai ser aqui e a gente que tem que saber. Você tem uma noção mais ou menos do que pode ser esse papel? Isso aqui são 56 casas desse condomínio. E a natureza, ela vai suprir a necessidade de todo mundo até quando? Então isso não é um impacto para a comunidade? Precisa ver. É um impacto grande. Eu amo minha pequena comunidade, meu pequeno Garapuá, assim mesmo, pequenininho. Esse é o primeiro trecho. Eu vou passar o segundo trecho em seguida, logo, porque vocês já assistem. É o Amor à Ilha. Foi produzido na Ilha de Taparica. Muita gente talvez conheça. Quem fica em frente a Salvador, né, na Baía de Todos os Santos. Foi agora, final do ano passado, 2022. Um videoclipe produzido pelos jovens, com letra original, produzido por um produtor musical do bairro, de Amoreiras também, e todo gravado lá, né, com jovens cantando. Com jovens cantando. Tá desligado, né? Ou tá ligado? Tá ligado. Empinando pipa, jogando bola. Final de semana dá rolê na orla. Levo minha amizade pra ficar em paz. No coração a história é certa. Comida baiana, praia e paisagem. Toma banho de mar com minhas amizades. Sigo caminhando na atividade. Jogo minha bola e curto de verdade. Abacateiro da minha avó. Abacate de verdade. Vamos plantar e vamos colher. Vai dividir com a comunidade. Sou de Amoreiras, terra da amor. Tô morando aqui e não quero ir embora. Pego meu barco e vou pescar. Joguei a minha linha no mar. Sou pescador, pode acreditar. Pesquei um vermelho para o jantar. Amo minha terra, amo meu lugar.
sou daqui, essa é minha história. No fim de semana cê segue meus passos. Sempre empino pipa e jogo bola. Pronto. Obrigada. Os filmes estão no YouTube, viu, gente, para assistir todo, no canal do Cinema e Sal. Bom, então, mostrei esses exemplos aqui. A gente agora gostaria de conversar um pouco sobre as nossas práticas, né? Como é que surgem esses filmes? Como são os processos? O que é que acontece, né? O que é que nos surpreende? A gente também não sabe o que acontece, não, viu? Acontecem coisas que a gente não tem a menor ideia. Mas muitos artistas, muitos. E eu sempre penso assim, né, quando a gente vai falar de fazer um filme, que o filme nasce também a partir de um desejo. Então, acho que a primeira coisa, quando a gente pensa o cinema e educação, o cinema comunitário, é despertar o desejo de fazer um filme. Isso está para além da tecnologia, né? Está para além desse tipo de tecnologia de ter um celular ou não ter um celular, né? De dizer, eu não sou boa com a câmera, né? Então, a gente pega a câmera e bota no chão e fala, filma a câmera não filma. Então, está para além disso. Então, assim, esse desejo, né, de dizer assim, a minha história, a história que eu acredito, merece ganhar a tela. Eu acho que isso é algo que é importante, né, dentro do processo de educação. A gente pergunta para os jovens isso. Que história você gostaria de contar? E a gente tem um exercício que é muito simples, né, que a gente às vezes chama de filme imaginado. Que ele é... assim, vou até convidar vocês, se quiserem, viu? A fechar os olhos. Só um pouquinho. Sem dormir, hein? A demanda é grande, mas... fechar os olhos. E a pergunta é, se você fosse fazer um filme sobre você, como seria esse filme? Isso é a pergunta que chama para dentro de você, né? E aí tem uma outra pergunta. Se você fosse fazer um filme sobre o seu lugar, sobre o seu território, seja seu bairro, sua comunidade, como você queira chamar, como seria esse filme? Fiquem imaginando. E aí, qual é a primeira imagem desse filme? Qual é o primeiro som que se escuta nesse filme? O que é que vem logo depois? Podem abrir os olhos. Imaginaram? Saiu alguma coisa? É porque todo mundo tem história, né? E nesse processo todo, a gente, como educadora, ontem com Carolina Dourado, minha grande amiga, internacional aqui, a gente falava que nesse processo a gente como educadora também descobre que a gente também tem, né? E que a gente não está fora desse processo, esse processo do cinema comunitário que encontra, que valoriza, que diz a sua história merece ser contada, todas as histórias merecem ser contadas. E dentro disso a gente faz alguns exercícios, né, que tem a ver também com cartografias. Gostei muito da foto que Léo mostrou, né, do mapa. Então, a gente trabalha muito com cartografias afetivas, em que os jovens vão produzir mapas de uma comunidade, só que o que vai guiar esse mapa é o afeto. O tamanho das coisas do mapa, eles não são o tamanho da proporção que no mapa, né, do Google Maps, ele não vai respeitar essa proporção. Pode ter uma casa imensa, pode ter uma pessoa enorme, pode ter escrito casa da minha avó. Pode abrir o PDF? E muito a partir desses mapas, a gente vai recorrendo, entendendo que esses lugares, essas ruas, em toda esquina tem história. Olha que bonitinho, pode passar. Olha o mapa ali, né? Um dos mapas. E aí, a gente faz também um outro exercício que se chama, né, de hiperlocalidade, que em grupos, os jovens são divididos em grupos, e cada grupo fica com uma esquina, com uma rua. Então, eles vão fotografar essa rua.
é uma maneira de ampliar o que pode parecer pequeno, né? De olhar de novo, de escutar de novo uma rua que eles passam todos os dias. Então, vão ser convidados a dizer assim, o que é que surge de história desse lugar? Pode seguir. Aqui é só para ilustrar um pouco, porque eu nunca tive um PDF organizado, quero mostrar que a gente tem agora, pode ir passando, mas eu não estou seguindo, não. A maior metodologias, parabéns para a gente, pode passar. Aí, aqui, eu vou parar nesse. Construção de roteiro coletivo. Então, a partir dessas cartografias, a partir desse exercício de imaginar o filme, construímos roteiros coletivos, com chuvas de ideias, né, em que uma coisa vai levando a outra até chegar a esse tema que em conjunto, os jovens decidam. Né? E sempre se perde algo no caminho, porque é uma decisão coletiva. Então, é preciso abrir mão, né, é preciso ter responsabilidades compartilhadas. Então, dentro do processo, a gente não tem um diretor, um roteirista, um diretor de fotografia. As funções são rotadas. Então, todo mundo faz tudo. É dentro do aprender fazendo. Porque, no caso, assim, a parte profissional ela pode vir depois, né? Se decidirem estar no mundo do cinema profissionalmente. Mas entende-se que o cinema é uma forma de viver, né? Uma forma de ampliar a vida e nossa percepção e nossa experiência. Então, é para todo mundo. Então, a gente também faz roda de perguntas disparadoras, né? Quais são as principais demandas da juventude dos seus bairros, o que te orgulha no seu território, né? O que é a potência do seu território? No videoclipe, esse videoclipe, a letra foi construída, né, com essa pergunta disparadora. O que tem de potência? O que é que tem? O que é que você gosta, né? O que é que te desperta emoção? Entendendo que a beleza, que a potência é que destacar o que tem de bom, né? O que os jovens se orgulham, é uma forma também de proteger um lugar. Mostrar o que esse lugar tem de bom protege esse lugar. Então, eles falaram, aqui tem empinar pipa, aqui tem jogar bola, final de semana, dar um rolê na orla. Aqui tem amizade, levo minha amizade para ficar em paz. Isso foi porque um grupo de amigos brigaram, estavam sem se falar nas oficinas. Foi uma coisa linda, né? Não se falavam. Aí, quando fizeram as pazes, surgiu essa frase, levo minha amizade para ficar em paz. Abacateiro da minha avó, abacate de verdade, vamos plantar e vamos colher, porque tem abacate, a potência. Né? Pode seguir, pode seguir. Território como dispositivo, pode seguir. Pode seguir. Só para mostrar aqui. E aí, a gente também faz um exercício de colheitas de imagens, né? Em que, a partir de perguntas, os jovens vão tirar fotos e também compõem o mapa. Então, fica um mapa cheio de fotos, cheio de histórias. Perguntas, onde é que tem uma boa história para se escutar? Onde tem alimento que a natureza dá? Onde é que tem uma pessoa que a gente gosta para encontrar? Então, esses sentimentos vão guiando os registros fotográficos que os jovens fazem. Pode passar. Esse povo tem memória, por isso fará história. Pode passar. Aí, saídas de registros fotográficos, meio ambiente, natureza, água limpa. Onde é que tem natureza e água limpa? Onde é que tem lixo, esgotos, coisas para melhorar? Aqui tem cultura, aqui tem uma boa história para escutar, aqui tem resistência. Pode passar. Aí o filme imaginado, né? Se fosse fazer um filme sobre o território, qual seria? Pode passar. É isso, pode passar agora todo só para ver. Lindo, belíssimo, bonito, pode passar. Pode passar. Manguezal, território sagrado, né, das comunidades pesqueiras. Também tem um filme chamado Kizanga, que fala das marisqueiras. Para ver um pouquinho esse processo. Aqui, no final de tudo, temos mostras audiovisuais, né? Entender que no território pesqueiro das ilhas, né, tem toda essa poesia e que realmente é lindo, mas são lugares que também estão juntos e estão também separados pelas águas. Né? Nos arquipélagos não tem transporte público, então chegar de uma ilha a outra não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes nas mostras, uma pessoa de uma ilha vê um parente que não via há muito tempo, que está projetado no filme. Então, essa ideia dessa água-imagem, falando do território, essa água-imagem que pode juntar as pessoas também. Que mais que eu quero falar sobre isso? Acho que eu vou passar para... Assim, dentro dos exercícios também de olhar, a gente trabalha falando justamente dessas multiespécies, né? Dessa natureza, desse manejo. Temos um exercício que chama o olhar dos animais.
em que os jovens eles vão simular com a câmera o olhar a partir dos animais, como a cobra veria. Então, os planos são levados, assim como o Léo falou, que os modos tradicionais, né, plano médio, plano não sei o quê, plano americano, plano estadunidense, no caso, né, também não cola muito. Então, a gente vai dizer qual é esse olhar padrão que o ser humano está andando, e se fosse um cachorro, como seria? E o pássaro? Aí, um dia, botaram uma GoPro num pau de selfie e botaram na casa de outra pessoa, no muro, para olhar, e disse, vamos conversar sobre isso. Então, entender justamente que não só nós vemos, né, que as naturezas nos conduzem também, né, que essas águas nos conduzem, que os peixes nos conduzem para filmar debaixo d'água, como é que o peixe faz? E o caranguejo entre o mangue, será que a gente consegue botar como se fosse um caranguejo entre as raízes? Então, é pensar nesse lugar, né, que inspira a fazer esse cinema. Esse cinema salgado, essa coisa de sal que a gente faz. Então, eu acho que agora, pelo tempo, eu vou passar para outra experiência, né? Sim. Vamos agora, isso aqui, depois a gente pode conversar mais, está lá. Esse PDF está disponível, quem quiser ele, viu? Ai, gente. Não, é meu primeiro PDF, né? Vamos fazer agora uma transição, certo? Em que a gente vai sair do litoral e vamos agora para o interior. Só que é a mesma região, a região do Baixo Sul da Bahia, chama-se Baixo Sul. Só que agora a gente vai para uma localidade chamada Orobó, uma comunidade rural, certo? Que faz parte do município de Valença. Valença é aquele município que pega a lancha para ir para Boipeba e para Morro de São Paulo, né? Que às vezes conhece. Essa experiência, ela abre uma outra perspectiva, que eu acho que tem tudo a ver com cinema e educação, com território. Estou bem de tempo? Mais ou menos, né? Eu acho que essa outra experiência tem tudo a ver com cinema e educação, com cinema e território, com o que a gente está falando. A gente trabalha no núcleo de arte e saúde dentro de um projeto do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade, da UFBA, da Universidade Pública Federal da Bahia. No início, era difícil explicar porque havia um grupo de artes dentro de um projeto de saúde. Claro que existe muita iniciativa de arte e saúde, né, mas, às vezes, a arte estava no lugar de assistência. A arte vai ajudar. Né? O projeto em questão, que se chama Eclipse, de onde surge o filme, agora que eu vou mostrar um trecho, é um projeto que estuda a leishmaniose. Vocês sabem o que é a leishmaniose? Que é uma doença, né, transmitida por um mosquito e que faz uma ferida na pele, que tem um tratamento muito agressivo. E esse tratamento é tão agressivo, às vezes tem que tomar 200 injeções com enormes efeitos colaterais, que isso é uma prática de racismo ambiental. A indústria farmacêutica não tem interesse em gerar o medicamento, pois essa doença dá em pessoas negras, na sua maior parte, de zonas rurais. Então, esse medicamento não é desenvolvido. Então, a partir disso, foi feito um grupo de artes dentro desse projeto. E, dentro desse projeto, a gente reivindica a arte como uma prática de saúde. O que quer dizer isso? Quer dizer que a arte é capaz de gerar saúde. E aí a gente pergunta, mas o que é um corpo saudável? É um corpo livre de doenças? É um corpo sem doenças, um corpo saudável? E a gente acredita que não, né? Como minha colega Raíssa Bonfim sempre fala, né? Um corpo saudável é um corpo em sua máxima potência de vida. É um corpo que vive em sua potência. Então, dentro disso, havia uma demanda, né, de criar algo coletivamente. Nunca houve uma proposta de uma oficina de cinema, nem de cinema e educação, nem nada disso. A ideia era fazer alguma obra artística com as pessoas. Quando começamos, era um momento de pandemia, e fizemos encontros online, né, com a dificuldade de internet numa zona rural e tudo mais. Não havia o recorte de um grupo de mulheres, mas apenas mulheres apareceram nesse grupo, só mulheres foram. E essas mulheres decidiram porque queriam fazer um filme. Não podia ser um livro, podia ser qualquer coisa, um espetáculo de teatro. Tem pessoas de diversas áreas, né, no grupo. E aí surge esse filme que se chama Orobó e o Cinema Delas, que, no final,
acabou por se tornar uma prática de cinema coletivo, de cinema e educação, de cinema comunitário, de cinema territorial, né? Acabou por se tornar. Esse filme começa feito de forma online, as imagens e os áudios enviados por Zap, e depois alguns encontros em território, né? E aí foi feito média-metragem. Eu vou mostrar um pedacinho, né? E depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal também compartilhar essa experiência. Então, tá com os trechos, né? É o início. Até 1 minuto, 1h36, e depois a gente... Beleza. Pode aumentar um pouquinho? No meu filme, eu vi um documentário. O filme é largo, é um longa. E teria conflitos, medos. Eu também queria, assim, deixa eu ver, final feliz. Final feliz, não quero final triste, não. Quero final feliz. Eu, gravando o filme Uma Linda Mulher, com Julia Roberts, euzinho aqui, gravando o filme Uma Linda Mulher, estão me convidando para ir pra roça arrancar feijão. Aqui os feijão que eu cultivo aqui na região. Esse aqui é o preto, esse aqui é o marronzinho. Esse aqui é o listradinho, esse aqui é marrom já grandinho, esse é marrom miudinho, esse aqui é um quase meio rosa, esse arredor aqui é o amarelinho. Como eu me cuido. Agora o próximo trecho. Felita vai cair dentro da poça. Eu disse, mas eu avisei que ia cair dentro da poça. Muita comédia, não sei se é a vida que é assim também, né? Mas eu acho que tá muito a gente se vendo, ouvindo a gente mesmo falar, se vendo a gente na própria gravação, as coisas mudam. As florzinhas. Eu não paro pra assistir um filme, eu não tenho tempo de parar pra assistir um filme ou ver alguma comédia, né? Aí quando você vê alguma coisa que você ri, parece que você tá abafado e de repente você começa a rir. E parece que libera assim alguma coisa dentro da gente que tá lá preso, né? Eu não sei nem o que falar. O tempo todo. Eu só penso mais quando eu tô no chuveiro. Aí quando eu consigo pensar em alguma coisa, ou lavando os pratos na cozinha, aí eu consigo. Porque eu tô com o pensamento longe. Se eu fosse um animal, eu seria o urubu. Porque as pessoas não criam, não colocam em cativeiro. Mas eu seria o urubu pelo fato dele viver mais e correr menos perigo de vida. As pessoas não matam o urubu por ter medo de ter azar. Eu sempre falei isso. Agora ou depois, qualquer outro dia, eu seria urubu. Se tivesse uma outra vida e eu tivesse de vir como um animal, eu viria como um urubu. Porque ninguém mata ele. Ele é livre.
O urubu é o único animal que é livre. Deixa a vida me levar. A luz, obrigada. É isso. Aí essas mulheres são incríveis. Assim, esse filme foi feito durante 2 anos, dentro de um processo que a gente não tem muito nome para dar ainda, um processo híbrido, né? Que começa online, né? Às vezes a gente se encontrava na pandemia online a cada 15 dias, né? Ficamos vários meses assim, a cada 15 dias. E às vezes a gente se encontrava e apenas se encontrava. Aí uma comia empim, aí a outra tomava um café. Aí, de repente, uma mulher aparecia na casa da outra, sumia da câmera e aparecia na outra casa. Então, porque eram vizinhas, né? Então, essas corporeidades, elas iam também nesse mundo online, iam se fazendo. E esse filme foi feito muito aos poucos, né? Durante 2 anos chegaram 500 arquivos de Zap, né? De imagens e áudios, com 8 câmeras de celulares. Então, ele foi sendo coletado, visto, revisto, visto, revisto. E, para mim, é um material valioso, né? Eu, particularmente, acho esse filme, que foi realizado pelo coletivo Orobó das Belezas, né? Porque esse território é um território muito estigmatizado por haver um lixão, que é um lixão de lixo que não é do Orobó, é lixo de Valença, mas se chama o lixão do Orobó. Né? Então, esse estigma era muito forte, e também o estigma da doença da leishmaniose. Então, quando a gente coloca no Google, hoje em dia, não aparece... Antes, a primeira coisa que aparecia era lixão de Orobó. Hoje aparece Orobó e o cinema delas. Então, é isso, né? Acho que que lindo. Foi maravilhoso. E quando esse filme foi exibido pela primeira vez na comunidade, foi ano passado, na comunidade do Orobó, Mara, uma das participantes, me falou uma frase que, para mim, tem muito a ver com o que a gente está construindo aqui. Ela me falou o seguinte: me amei quando me vi. Então, eu acho que é isso, né? Poder se querer bem, né? O cinema para a gente se sentir bem. Obrigada, gente. Muito bom escutar o Léo, escutar a Lara. Eu acho que surgem muitas questões, né? E não foi proposital, mas a gente partiu de um ambiente, né, de água doce e fomos para um ambiente de água salgada, né? Então, entre esses territórios, né, que outras questões vão surgindo. Acho que isso que a gente tinha pensado no início, né, de pensar um cinema mateiro, né, ele pode se complexificar muito, né, quando a gente pensa também num cinema do brejo ou num cinema salgado, né. O fato é que a agência desses territórios, ela se faz presente, né, nesses filmes, e isso se torna muito visível, assim, assistindo ao material. E talvez a gente tenha a possibilidade de aguçar mesmo, né, os nossos sentidos para a presença nossa e dos seres, né, que nos acompanham nos espaços em que a gente caminha, ou que a gente dança, né, Débora? Mas eu queria passar a palavra para vocês, porque eu acho que são muitas questões e eu preferiria, inclusive, que vocês pudessem ter a oportunidade de perguntar. Gabriel? Gustavo? Ele é meio duro aqui, né, senhora? Ei, muito bom ouvir vocês nesses polos, nesses territórios tão distintos. E eu queria ouvir um pouco mais.
eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a entrada de vocês no campo, né? Falando em território, eu me lembrei muito dos mascates, que perambulam pelos territórios oferecendo coisas para as pessoas, né? Algumas elas já querem comprar e esperam que ele traga, e outras são eles que criam essa necessidade. E eu ouvindo vocês, eu pensei um pouco assim, como é que será que se deu isso, né, no Brejo e no Sal? Né? Eles queriam ou vocês que disseram, então, por que não cinema? Né? Então, eu queria ouvir um pouco assim, como é que vocês chegaram no campo, como é que vocês se instalaram, como é que a comunidade ficou sabendo que vocês estavam ali e que tinham cinema para oferecer, até eles aderirem e chegar nisso que vocês estão mostrando para a gente. Obrigado. Essa foi a melhor mesa até agora. Gostei muito. Eu tenho duas perguntas mal formadas, então, se não derem certo, não respondam também. Mas a primeira é que eu acho que tem uma coisa muito legal de pensar a história do cinema com respeito a esses projetos, né? Porque cinema é movimento, né? E tem uma relação teórica e histórica com a modernidade, com a velocidade, com a máquina e com a viagem, né? Com deslocamentos. E esses filmes, como tantos outros recentes, né, são filmes de habitação, de cultivo, né, de pé no chão, né? Então, é uma coisa assim, isso é cinema ou é uma outra coisa totalmente distinta, né, que inverte a própria noção de cinema. Ao mesmo tempo, essa segunda pergunta, aqui estamos nós, né, viajantes, vendo esses filmes, né? E de certa forma, cumprindo o cinema na sua tradição histórica, né? Até foi teorizado como um veículo, uma forma de se mover no espaço, né? Então, são filmes muito bonitos, né? Que eu vou querer ver no YouTube depois, né? No YouTube, o lugar mais sem território do mundo, e que vai encontrar pessoas, né? Tipo eu, que sou de Minas, mas cresci em um apartamento e passei a maior parte da vida itinerante como imigrante, né? Então, tem uma coisa, a relação com dentro e fora nesses filmes, né? Que eu senti nos filmes um desejo das pessoas com a câmera de serem vistas também. Que não é só... Tem, obviamente, uma coisa interna, né? Uma coisa da comunidade, eu me amo agora que eu me vejo, uma coisa assim. Mas também tem uma certa exibição, no sentido positivo da palavra, não negativo, né? De se mostrar para o mundo. Né? Então, de possibilitar um tipo de turismo, de viagem, não turismo, mas algum tipo de viagem, né? Então, essas duas questões, né, de que que tipo de cinema, isso é outra coisa, né? E a segunda é essa relação com fora, né, e com as pessoas que vão viajar nesses filmes, como eles nos interpelam, como eles transformam essa relação, né, nos pedem para encontrá-los. Boa noite, eu sou o Venceslau, lá da Faculdade de Educação da Unicamp. E eu gostei muito dessas duas prosas, não só do que vocês apresentaram, mas do jeito que vocês fizeram. Até a desconfiguração do material, o primeiro PDF, acho que tem uma alegria no que vocês fazem, que vem até para a materialidade, né, do que vocês trouxeram. Mas o que eu quero dizer, o que eu peguei o microfone é para dizer que vocês trouxeram, me parece, talvez uma possibilidade de uma outra teoria do cinema a partir das coisas e não das máquinas. Enquanto vocês falavam, eu ficava pensando como será uma câmera, um plano Palmeira, um plano Antúrio, ou uma trajetória Cobra, um jeito talvez de radicalizar, não é, a escrita do cinema a partir de cada território, de cada composição, não é? Ou talvez até uma teoria da relação, né, da conexão
e não propriamente de uma cobra, mas a conexão da cobra com a terra, ou com a pedra, ou como o caranguejo no mangue, quando você falava, Lara. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho isso, da potencialidade disso, né? Que tipo de, para usar uma expressão bonita que a Lara usou, que tipo de saúde isso traria para o cinema? César, só um minutinho. É porque eles já estão achando que tem muitas questões aqui. Talvez a gente fazer um segundo bloco, pode ser? Ah, não, então tá. Então, talvez não dê. Então, bom. Até porque é um pouco em continuidade com as outras falas, com o Venceslau, sobretudo, porque eu acho que, de alguma maneira, as duas falas, elas materializam alguma coisa, e também os vídeos que a gente viu na Escola de Campinas hoje, nem me perdi já no tempo, foi hoje, né? Com as crianças pequenas, acho que foi Gabriela, mas materializam, eu acho, de uma maneira intensa, alguma coisa que ganhou nome hoje, né? Brejo, sal, etc., mas materializa alguma coisa que vem se tentando, entende? Eu acho que é muito lindo ver as experiências acontecendo em alguma coisa que parecia estar, às vezes, muito no campo de um ideal, né? No ideal, sem dentro ou fora do que é cinema ou que é vida. Alguma coisa que, de alguma maneira, aparece com frequência, né? Esse fazer que é, ao mesmo tempo, ligado ao gesto cotidiano. Ou seja, ontem apareceu a ideia de cinemismo, né? Um cinemar, todas essas ideias, né? Onde a gente está falando de cinema-educação, e esse cinema ele é como se ele tivesse se desgarrado, assim, sabe? E ido parar em todo e qualquer lugar, né? Então, muito massa ver isso com nome hoje, né? E só para fechar, eu tenho a impressão que é importante a gente tirar as consequências radicais disso, porque nos modos como se apresentou essa mesa e também outras, eu estava lembrando da Gabriela, é a resposta que a gente tem dado, né, para essa discussão sobre o digital, sobre educação digital, sobre perda de território, sobre perda de referencialidade, sobre imagens que não têm mais relação com o mundo, etc. Meu Deus, a gente não vai precisar ir muito longe, entende? Quer dizer, às vezes até precisa ir longe, porque para chegar lá em Moreré é um caminho. Mas, assim, está no cotidiano, está na pesquisa de vocês. Então, o que vocês apresentaram e o que tem aparecido aqui não são pesquisas isoladas. São pesquisas que dão conta de dar uma resposta para uma pergunta que transcende em muito o que é a questão do cinema-educação. Acho que era essa a minha... Quer responder primeiro, Léo? Depois a Lara. Então, respondendo, muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Respondendo primeiro à pergunta sobre a nossa chegada no campo, na verdade, eu frequento o Brejo, né, e essa localidade desde a minha infância, porque meus avós já moraram lá. Né, tem um sítio da minha família que eles moraram um tempo, então eu tenho uma relação desde a infância com esse espaço, com esse território, que também passa por uma descoberta sensível, afetiva, né, dessa relação com a mata, com as águas, com os banhos, né, com a natureza, com as trilhas, que me marca profundamente. E aí eu estava num momento terminando uma formação audiovisual que eu fiz na Vila das Artes, que é uma escola
pública lá de Fortaleza, que tem uma formação de 2 anos. E, em uma das minhas idas ao Brejo, eu reencontro, depois de muito tempo, o Denilson, esse mesmo que apareceu aqui, essa figura que é florista, agricultor, e ele passou muito tempo morando em Fortaleza, trabalhando numa floricultura, e voltou para o Brejo e abriu um pequeno espaço, lá mesmo no centrinho, né, do lado da associação, que ele queria fazer um ateliê de arte para receber os artesanatos, enfim, as coisas que eram produzidas no Brejo para poder vender, né? Ele queria fazer um espaço. E aí eu reencontrei o Denilson nesse projeto, assim, nesse lugarzinho, nesse ateliê que ele criou, fiquei encantado, assim. E a gente começou a conversar sobre coisas que a gente tinha desejo de fazer, assim. E aí ele também, né, é um artista e sempre foi muito interessado, enfim, em fazer processos comunitários, colaborativos, né, na comunidade. E aí a gente pensou nessa ideia do cineclube, porque eu estava, né, nesse curso de cinema e estava me interessando muito por essas outras possibilidades, né, com o cinema formativo, cineclubistas, né. E aí a gente começou a fazer, então, essas sessões, né, abertas ao ar livre, na frente da igreja, e reunir as pessoas da comunidade, né? E aí depois a gente foi pensando em desdobrar essas sessões em oficinas e conversando com as professoras, né, com a diretora da escola lá da região, até que a gente quis pensar um projeto de formação mais continuada, e aí daí surgiu a ideia do Cinema no Brejo, né? E essa primeira edição só foi possível também porque a gente foi contemplado com um edital do Rumos Itaú, né, para realizar esse primeiro laboratório. E assim, ainda o projeto continua, né? Teve essa primeira edição, mas a gente já realizou outras atividades também na pandemia, virtualmente, aí já é outro processo, assim, foi muito difícil, mas que a gente deu uma oficina de documentário num quilombo chamado Serra do Evaristo, que existe também lá em Baturité, e que os jovens conseguiram produzir um filme, né, nesses tempos pandêmicos, e a gente se encontrando só virtualmente sobre a história do quilombo, da comunidade, né, de lideranças também desse lugar. E, bom, aí essas perguntas sobre, né, se isso é cinema, eu acho que também de algum modo as outras perguntas foram, né, trazendo questões assim porque eu acho que cinema, de algum modo é cinema, mas também pode ser outra coisa, né? Eu acho que assim, pegando esse modo como o Denilson se relacionou com as imagens, tinha ali uma relação, enfim, né, muito imediata, né, muito envolvida por essa relação com o espaço, mas ele também estava o tempo todo interessando, né, essas imagens aos colegas, a outras pessoas. Então, eu acho que tem um certo enredamento, né, dos filmes nesses processos, as dinâmicas do lugar, né, mas, ao mesmo tempo, há também uma defasagem, né, há um distanciamento, né, há um certo espaço aí que possibilita a criação, que possibilita a imaginação, que possibilita uma elaboração com essas imagens e que também podem viajar aí para outros lugares, né? Então, acho que eu fico querendo pensar também um pouco nessa possibilidade de uma territorialização do cinema, mas, ao mesmo tempo, de uma desterritorialização, né, desses trabalhos, né, desses modos enredados, e como que eles podem também virar linguagem, virar forma, né, virar criação e viajar por outros lugares, assim. E os filmes também estão disponíveis no YouTube do Cinema no Brejo, é só vocês botarem lá e tá todos os materiais que a gente produziu. E aí, assim, sobre essa ideia da radicalidade, foi o que me moveu muito também na pesquisa, né, de pensar como que
e também muito assim, a partir de uma questão que Clarice colocou, ela foi da minha banca de qualificação de defesa, então assim, é uma gratidão enorme que eu tenho a ela assim, por ter participado desse processo, de pensar como que essas formas pedagógicas, né, e de criação, elas surgiram na própria experiência, né, no próprio contato dos jovens com essa máquina, cinema, mas também com os seus saberes, seus fazeres, né, os imaginários de cada território, de cada comunidade. Então, a lidar com os filmes e perceber essas marcas dos processos nos filmes, é que eu fui conseguindo encontrar que formas eram essas, né? E aí existia a forma da brincadeira, né? A forma da aventura. Um dos filmes era uma expedição desses jovens para um mosteiro abandonado que existia, e eles se filmavam, né? Como os jovens indo fazer uma pesquisa lá, e eles iam aos poucos desaparecendo das imagens. Né? Então, mistura a ficção, né? A imaginação, a fabulação, com a experiência da própria aventura, né? De ir lá nesse lugar, de conhecer esse lugar desconhecido para alguns, né? Que não conheciam, e de viver isso. Assim. Então, né? Nessa outra forma do processo que a gente descobriu, né? Da brincadeira, era meio que isso, assim, né? Fazer cinema, ele possibilitava você viver coisas, né? Que às vezes, né? Que a câmera ela potencializava isso, né? Ela criava situações, criava encontros e possibilitava essas aventuras coletivas, assim. E aí eu acho que é isso, assim, é pensar essas formas, essas linguagens surgindo a partir de cada encontro, né? De cada experiência, de cada lugar, né? A forma do manejo. Uma outra imagem também do cinema no brejo que eu amo, assim, porque eles saíam com as câmeras, né, e iam percorrendo os lugares, assim, as estradas, e iam filmando o que aparecia, assim. E aí a gente só via essas imagens depois, às vezes, né, nos intervalos eles saíam, e uma das imagens que eles fizeram de um momento que eles encontram uma pitombeira, e aí um sobe no tutum do outro, e com a vara eles começam a querer pegar o cacho de pitombo para comer, né? E o movimento que se faz com a câmera é de agachar e de filmar de baixo para cima, para ter essa relação, né, da pitombeira na sua magnitude, e os garotos ali tentando, enfim, pegar esse cacho de pitomba, né? Então, enfim, não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí, assim, pensar as formas, né, sair um pouco dessa gramática, assim, que às vezes, né, a gente insiste em querer começar por aí, e pensar como que, enfim, esses processos eles podem mostrar as suas formas, né, e as suas outras linguagens na própria experiência, né, no próprio acontecimento, assim. Lara? Respondendo assim a primeira pergunta, né, acho que você tinha falado sobre como foi chegar num território, se esse desejo já existia. Quero fazer filmes. Vou tentar responder isso, assim. Não sei, sim e não, depende da experiência. No caso do Cinemissal, em uma das comunidades, que é uma que a gente voltou, né, mais vezes, eu, como Léo, eu desde os 10 anos frequento, né? Cheguei a ficar meses seguidos, então faz mais de 20 anos que eu estou ali, sendo de fora, né? Mas tendo uma parte ali, também uma presença. E uma das produtoras do projeto, que é educadora também, que é a Ira Santos, ela é de Garapuá. Então, a família dela toda é de pescadores, de marisqueiras. Então, nessa comunidade em si, a chegada foi feita de uma maneira muito natural, porque acho que todo mundo era sobrinho dela, praticamente, entendeu? E eu, sendo amiga, e também conhecia, então a coisa surgiu dessa maneira. Agora, a pergunta se queriam fazer um filme,
eu acho que o desejo foi surgindo a partir do encontro também. Eu acho que o desejo foi surgindo a partir das perguntas. Que filme você faria? Mas eles se inscreveram. Elas se inscreveram. Então, isso é uma... Elas foram. A gente só fez porque foram. É uma presença flutuante também, né? Que, às vezes, que por vezes, é frustrante para nós, educadoras, assim. Nossa, vai dar errado, né? Não vai sair filme nenhum. E aí, eu até... passo por um outro assunto, que eu até queria estar nas discussões sobre políticas públicas, porque, pelo menos, eu não vejo assim, tanta política pública direcionada a um cinema comunitário, a um cinema educação. Então, você tem que entregar o projeto para o edital, né? Então, você está num processo super... que tem toda essa poesia que a gente está falando, e, no final, a gente tem que prestar conta, entregar o filme, né? Existe esse conflito também entre o que se precisa entregar e o que surge, né? Então, acho que esse desejo ele vai surgindo e ele se encontra com os desejos de nós educadoras de fazer, de tentar também despertar o desejo, né? Estava falando com Carolina até aqui que a gente também está dentro desse projeto, desse projeto e desse processo e querendo fazer aquilo ali também, né? E nesse papel de instigar, né? De instigar, porque no Cinema Missal a gente teve esse ano passado um filme de câmera e um filme de celular. E o filme de celular foi muito mais difícil de ser feito. Por mais que eles estão o tempo inteiro com o celular na mão, mas não filmavam nada para trazer. Você está entendendo? Então, assim, eu fiquei, gente, é a gente que está obrigando a filmarem com o celular. Isso já estava assim, tipo sala de aula. Não acredito que não fizeram a tarefa. Não é isso que a gente quer, né? Então, esse desejo ele também está num lugar de conflito ali, né? Ele é bonito, mas ele também flutua, esse desejo. E, por vezes, ele cresce de um jeito que é muito emocionante. Responde a sua pergunta? Já no Orobó, foi um processo através da universidade. Então, essas mulheres decidiram que queriam fazer uma novela sobre suas próprias vidas. Então, em algum momento, muito questionaram, mas o que é que arte tem a ver com leishmaniose? O que é que arte tem a ver com saúde? E aí a gente fala, né, não é um projeto sobre leishmaniose, é um projeto sobre vida. A arte tem a ver com vida. Então, a partir daí, foi surgindo. Nos encontros, quando a gente começou a ir a campo, e o filme começou a ser feito, também, muitas vezes, essas flutuações, né, um certo caos, assim, que aí também é um chamado para poder, é um olhar colonizador, né, que mesmo não querendo, às vezes, pode ocorrer, né, de você estar ali, você quer que as pessoas queiram fazer e se sentem e também queiram fazer o filme, né? E, às vezes, simplesmente ficava uma pessoa na sala, todo mundo ia embora, um ia cozinhar e depois o outro ia cuidar do filho, depois chamou não sei quem, aí chamou o celular e a sala estava vazia em alguns momentos, né? O encontro não... E aí, de repente, estavam com o celular já filmando. E a gente nem estava vendo que estava filmando, já decidiram. Então, assim, também... acho que esses processos de chegada questionam também o lugar do educador, da facilitadora, né? Como é que você coordena, né? Como é que você facilita? Você está facilitando? Ou, né? Você está compreendendo? Você está facilitando ou você não está facilitando, né? Então, isso. E, no final, poder se surpreender, né, com os saberes, poder aprender outras formas de fazer, né? E eu acho que, aí, passando para outra pergunta, de alguma maneira, né? O que é isso, né? Sei lá, né? Mas a gente muitas vezes chama de cinema comunitário, que eu até teria dificuldade em responder, mas assim, até citando pessoas que vieram antes, mas que trabalham em grupo, trabalham em coletivos, né? Há uma rede, e talvez algumas redes, né, de cinema. Eu faço parte de uma rede, o Cinema Missal, né? Rede de cinema comunitário da América Latina e do Caribe, né? Então, essa rede tem muitos coletivos que trabalham de maneiras assim que têm a ver com o que a gente faz. Como o Cine Movimento, na Argentina, que existe há 20 anos. Eu digo que são minhas madrinhas e meus padrinhos, né? Eu trabalhei com eles quando eu morei lá. Nós temos a La Partida Feminista, que é Cara Dourado. Maíra está com um projeto também para ti, né? Depois a gente tem o pessoal do Peru, somos Minca Audiovisual. A gente tem... ou Semídia no Equador, né? Ou seja, diversos coletivos.
que trabalham justamente dizendo, né, o que é que estamos fazendo, né? É um cinema que está conectado com o cotidiano, está conectado com o desejo, está conectado com as escolhas, com essa apropriação, com esse desejo de contar, né, a história, partindo através da própria pessoa. E não significa que a pessoa tem que ser personagem. Né? Isso também, às vezes, surge, mas tem vezes que assistem o filme Euroboy, o Cinema Delas, como exemplo, e o Território Ocupado, em que ambos, a quem filma também é personagem, e aí a pessoa fala, não, mas pelo amor de Deus, eu não quero aparecer, não quero aparecer. Não, você não é obrigatório aparecer, né? Mas, por vezes, se quer também, né? Esse dentro e o fora, como citaram, fazer essa... Se quer entrar dentro disso também. E aí é isso, acho que e aí que é muito inspirador, que eu primeiro sou uma educadora, depois eu fui dirigir um filme, recentemente eu disse assim, ó, como eu fico falando que todo mundo pode filmar, fui até fazer câmera pela primeira vez, que eu fazia câmera, mas fazer direção de fotografia, eu disse, também quero experimentar, então é coisa inversa, como educadora, eu disse assim, vou contar minhas próprias histórias também, então estamos juntos nisso, né? Não somos as mesmas pessoas, nem temos as mesmas histórias, mas podemos sentir também quem está nesse papel da educação. Qual foi outra coisa? Plano Palmeira, adorei. Eu acho que a pergunta dele também do que transcende, né? Eu acho que tem a ver com isso que Léo fala também, né? Com essa experiência. Existem nomes que se dão a isso, né? Esses projetos, eles já de cinema comunitário existem há muito tempo e também estão se desafiando, né? Justamente nessa forma de conviver e fazer cinema. E eu acho que é muito atravessado também por uma prática de amizade. Aí eu vou citar um amigo, né, que é Saulo Moreira. Ele tem uma tese de doutorado que se fala experiências e práticas de amizade. E eu acho que isso também que a gente faz está atravessado pela natureza e está atravessado pela amizade, né? Como esse recurso da vida, né? De que constrói subjetividade, que constrói vínculos, constrói filmes. Respondi, ficou... É isso. Gente, bom, a gente vai continuar essa conversa, mas... queria só... Me ocorreu aqui que, no início da década de 90, quando eu comecei a trabalhar com cinema comunitário aqui no Brasil, existia essa questão de que isso não era cinema. Né? E aí eu acho que essa questão, quando ela é formulada hoje, o que é isso, ela vem de uma outra forma totalmente diferente, né? E que eu acho que, na época, no início da década de 90, essa questão, isso não é cinema, me incomodava muito. E que hoje eu acho ótimo, né? Porque eu sinto que tem uma potência aí que está fora do cinema e que, ao mesmo tempo, afeta o cinema e transforma o cinema, que está nessas experiências. E é muito bom que haja vida fora do cinema também, né? Exatamente para que o cinema possa se transformar. E também a educação. Então, queria agradecer muito essa oportunidade de conversar sobre essas duas experiências tão interessantes, tão instigantes, porque eu acho que elas colocam muitas questões para o cinema, né? E, enfim, acho que é um momento também de plenitude, assim, para essas experiências, sabe? Que essas experiências elas chegam num ponto em que, né, a gente sabe que existem muitas coisas importantes acontecendo, e isso fica muito claro nesses filmes e nesses processos. Então, a gente segue conversando sobre esse assunto nos próximos dias. Só queria agradecer, né, a oportunidade de tê-los aqui com a gente. Tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.